Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre autoestima e amor próprio. Acho que é um tema muito pertinente, que eu escuto bastante na minha clínica os pacientes falando sobre essas questões, e é um tema também bem contemporâneo, é uma linguagem que a gente tem escutado muito as pessoas trazerem elas e abordarem no cotidiano da vida. Muitas pessoas reclamando baixa autoestima, muitas pessoas com esse imperativo, disseminando esse imperativo de tenha amor próprio. Então, assim, eu queria refletir um pouco em cima disso, para a gente questionar, o que é isso que a gente está chamando de autoestima e de amor próprio. Primeira coisa que eu queria pontuar é que quando a gente pensa na nossa estrutura inconsciente, a gente fala de uma coisa chamada narcisismo. Acredito que você já deve ter escutado essa palavra. O narcisismo, ele tem a ver com esse investimento que a gente tem no nosso próprio corpo e em nós mesmos. Tem até uma fase da nossa vida que é uma fase autoerótica, que a gente está envolvido apenas com o nosso próprio corpo, A fase que eu falo é uma fase da infância, experimentando essas sensações no nosso próprio corpo. É daí que vem a fase anal, a fase oral, a fase fálica, Muitos vocês já devem ter escutado falar sobre essas fases na infância, são fases do desenvolvimento pulsional da criança, e é uma fase autoerótica, desse investimento em si mesmo. E depois do autoerotismo, a gente vive um narcisismo. Mas só para explicar que na nossa estrutura, a gente é narcisista. Só que para formar os laços sociais, a gente precisa investir para além de nós mesmos. E isso é um momento até muito importante da vida, quando a gente começa a fazer amizades, formar grupos. Ou seja, a gente vai aprendendo a investir além de nós mesmos, mas nós somos sujeitos narcisistas por excelência. Isso não quer dizer que você é uma pessoa egoísta, que você não possa ter empatia pelo outro, que você não possa ser altruísta, que você não possa pensar no outro, se preocupar com o outro. Não tem a ver com isso, mas a nossa essência é narcisista e muitas vezes, antes de tudo, estamos preocupados com nós mesmos. Muitas vezes, quando a pessoa faz tudo para o outro, está muito envolvida com a vida do outro, é em troca inconsciente de receber ali um amor, de receber um elogio ou de evitar uma sensação de dívida com o outro. Enfim, tem o narcisismo aí que muitas vezes é recalcado para o inconsciente e passa despercebido, mas nós somos essencialmente narcisistas. E quando a gente escuta essa palavra baixa autoestima na psicanálise, ela soa estranha, tem um ruído aí. Tem uma frase, uma metáfora que eu gosto para explicar um pouco disso, que eu ouvi do meu próprio analista. Ele fala que a baixa autoestima é como se fosse uma Ferrari riscada. A pessoa se vê ali como uma Ferrari, mas ela não quer lidar com esse risco na sua Ferrari. Não quer dizer que conscientemente você está ali se amando, se sentindo, muito bem com si mesmo, com seu corpo, com seu jeito de ser. Não é bem por aí. É claro que existem insatisfações com nós mesmos, existem cobranças, existem exigências, mas é no sentido de se cobrar também uma completude. Se cobrar de estar em um lugar inalcançável, onde nada falta, onde não haja riscos. Essa Ferrari aí, ela não pode ter nenhum risco. E muitas vezes essa busca de ser amado e ser desejado e ser aprovado e ser reconhecido por todos. E aí, quando a pessoa vive uma frustração amorosa, lida com um certo sentimento de rejeição, escuta um não, aí fala, eu tenho autoestima baixa. Será que a pessoa realmente, não se valoriza ou ela está frustrada por não ver o outro a valorizando da forma que ela desejava? Ouvir isso pode causar uma certa resistência, mas trata-se de algo inconsciente. Na consciência, muitas vezes soa como uma baixa autoestima, de não se sentir bem com si mesmo.
mas muitas vezes é uma cobrança de alcançar a perfeição. Então é importante questionar sobre isso quando a gente escuta essa palavra, autoestima, né? O que isso realmente quer dizer? E aí a gente se conecta com a questão do amor próprio. Porque falando em amor próprio, eu gosto de pensar que a gente tem amor próprio quando a gente acolhe essa falta, a gente acolhe esse risco na nossa Ferrari, né? Trazendo aí a metáfora mais uma vez. É a gente aprender a lidar com as nossas próprias faltas, as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias questões e acolher isso como uma parte da nossa história. Ao invés de amor próprio ser se cobrar, de se sentir bem consigo mesmo, de só ver qualidades em si mesmo, é saber lidar também com esses possíveis defeitos, com essas questões. Acolher isso, acolher essa falta, acolher esses furos. E acolher também a angústia que se desperta de tudo isso. Não é fácil a gente reconhecer essa falta e a gente lidar com esses furos, mas acredito que seja fundamental a gente encarar o amor próprio por esse viés. Vou trazer mais um exemplo metafórico. Muitas pessoas falam desse discurso de ver o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio. Essa questão de ser otimista e pessimista. E isso às vezes se encaixa nesse discurso de amor próprio, né? Saber ver essas qualidades em você. Então, olhar para esse copo meio cheio, ao invés de focar no meio vazio. Mas eu gosto de dizer que o mais importante desse copo meio cheio ou copo meio vazio é ver o vazio do copo. Não de focar ali, nossa, tem um vazio, tem uma falta, mas no sentido de entender que tem uma falta e que tem um vazio. Não de se prender a isso, mas de se deparar com isso. Então seria acolher o copo na sua íntegra, vendo que está meio cheio, mas que também está meio vazio. E acolher esse vazio não no sentido de angústia. É claro que, em certa forma, é inevitável essa angústia. Mas eu digo no sentido de perceber que esse vazio dá a possibilidade da gente encher mais o copo. E aí, vamos supor que a gente está enchendo o copo de água, aí vem a sede e a gente bebe um pouco desse copo. E a gente enche mais o copo depois. Então, isso é o movimento da vida, do jogo do desejo e da falta. A gente deseja uma coisa, a gente vai até, muitas vezes, né, nem sempre, às vezes a gente mantém o nosso desejo insatisfeito, mas a gente vai até, né, em busca de realizar esse desejo, mas muitas vezes chega-se nessa realização, mas outra coisa falta. E aí vai em busca de novo, e aí falta. E isso traz um movimento na nossa vida. Então, né, o amor próprio estaria por aí, né? A gente também acolher essa falta, acolher esse vazio do nosso próprio copo, né? Pensando aí o copo como uma metáfora para nós mesmos. E quando a pessoa passa pelo luto de um relacionamento, um término ali, uma perda, e viram para ela e falam assim: você tem que ter amor próprio. O que seria o amor próprio nesse caso? Não pensar que a pessoa é suficiente por ela mesma e que ela não precisa de ninguém, porque isso é alienante. Nós somos seres sociais. A gente, até certo ponto, a gente sempre vai precisar do outro. Mas é no sentido de não colocar o outro como aquele que vai preencher a sua falta. Não colocar o outro nessa condição da sua fantasia de que ele vá te completar. É saber acolher essa falta e esse desencontro também das relações. E talvez nesse momento de rompimento, né, também acolher o seu sofrimento, viver esse luto, se permitir concluir subjetivamente essa separação. E aí, né, acolher essa falta, construir contornos em torno dela e movimentando a sua história e desejando, né, para além daquela relação que foi rompida, movimentando a sua história nesse sentido.
Enfim, eu gostaria de concluir mais ou menos dessa forma, que ter amor próprio e ter autoestima, ao meu ver, baseado aí em certos conhecimentos da psicanálise, não significa se amar completamente e estar completamente bem consigo mesmo. Significa também se deparar com essa falta, se deparar com suas dificuldades, os seus limites, as suas questões e acolher isso também. Mesmo despertando angústia, encarar isso, encontrando formas de saber fazer diante disso. Ao invés de buscar um lugar inalcançável em que você irá estar completamente em paz consigo mesmo. Então é mais ou menos isso que eu queria refletir com vocês hoje. Espero que tenha despertado aí alguns questionamentos e que vocês possam levar, né, essas perguntas para a história de vocês, na singularidade da vida de vocês. É isso, ficamos por aqui nesse vídeo. Muito obrigada!